as normas, não está obedecendo os parâmetros, inclusive de qualidade e segurança para as pessoas que são transeuntes. Então, naturalmente, essa foto tão linda aí não reflete o que nós vamos ver adiante. Inclusive, algumas fotos eu vou estar aparecendo aqui, a gente, vai lá, foi objeto. Bem, a primeira coisa que eu estou mostrando aqui é a beira-mar. Com certeza é o cartão postal da nossa cidade. E aproveito aqui, vereador, peço que a gente faça aquele projeto da beira-mar, que é transformar um pouco, que a gente possa usar para correr e fazer outras atividades. Vocês estão percebendo a instalação elétrica, ou seja, eu não sou assim um vereador João Alfredo, de 1,80 m, mas eu estou conseguindo quase que pegar na fiação. Então a próxima aí, Daniel, para ficar mais visualizado. Então aqui dá para ver naturalmente que a fiação está passando a uma altura muito baixa, significa 1,80 m e pouco, você consegue tocar na fiação elétrica aí que está passando nessa rede, né? Aí tem um pouco de telefônico também. E aqui nós achamos um arranjo tecnológico muito interessante, né? Que é a forma de fixação dos cabos que se passa na rede é utilizar um velho barbante, né? Um arranjo tecnológico, a gente está dando inclusive alguns nomes para essas novas tecnologias, nós vamos catalogar isso e mandar depois a parte teórica e tudo, tá ok, vereador? Acostumado com o deputado, mas não deixa de ter o cargo. Próximo. Mais um arranjo tecnológico 2, que esse é interessante também, ainda utilizando fios, né, ou cabos, né? O próximo é mais interessante ainda, que essas novas tecnologias, né? Ou seja, madeira utilizado para separar instalações, com certeza, aqui de fibra ótica e redes telefônicas. O pessoal da Anatel com certeza entende que isso aqui como é que funciona. Então aqui está exatamente a caixa de distribuição de pares de assinantes. E aqui essa rede até que está bonitinha, ela não está feia não, né? Até que puxa um cabozinho de fibra ótica aqui, que deve ser de uma operadora de televisão, e aqui a telefonia separado aí por uma nova tecnologia que apareceu para esse tipo de separação. Adiante. Novamente, né? Mais fiação, mais caixas soltas, mais estruturas montadas e largadas, literalmente largadas. Quem é da área de telecom, que é exatamente o grupo que está aqui, sabe que nós temos um cabo de aço que passa nessa região, cujo objetivo desse cabo de aço é exatamente fazer a sustentação da fiação. E, além disso, ele tem vai ter uma malha que vai entrançar esse cabo de forma que ele não haja exatamente o arqueamento ou a queda desses cabos sobre a rede, sobre o chão. Aqui é interessante que a fiação está passando, inclusive, utilizando ali uma estrutura de construção civil como poste ou como anteparo para sustentar, né, para ele não cair no chão. Nada aí, bem, apesar dos detalhamentos, logicamente, ao visual, as pessoas vão ver como é que está entranhada a quantidade de fiação e todo tipo de ligação. Não sei se o pessoal da Anatel aqui tem mais idade como eu e como alguns colegas, mas quando a telefonia não era privatizada, existia obrigatoriamente a seguinte coisa: a telefonia tinha que passar do lado da rua, não utilizar poste da Coels, da companhia elétrica, por questões de segurança, de interferência, e quando acontecesse, por exemplo, a queda de um cabo de alta tensão em cima de uma rede telefônica, não fosse atingir os grupos telefônicos. Isso aí já foi para o espaço há bastante tempo, ou seja, hoje todos os postes são super, hiper compartilhados. E aí, vereador, é interessante a gente verificar se existe, por parte da companhia elétrica, o pagamento do uso desses postes, que é uma concessão pública. Eu não sei, mas me parece que, eu não sei se isso acontece, que a companhia elétrica cobra das operadoras o uso do próprio poste que é dela, naturalmente, da Coelce. Mas se ela, a Coelce, está pagando ao município o uso desse espaço, né? Entendeu, Antônio? E aí, mais fotos da aldeota. Por que eu estou chamando a atenção da aldeota? Porque, graças a Deus, esse tipo de coisa é democrático. Ele está na aldeota, ele está no Montese, ele está no Benfica, ele está na Beira-Mar, ele vai estar no Bom Jardim, né? Ele vai estar no Parque Manibura. Ou seja, não tem diferença nenhuma, isso é bastante democrático. Ele faz isso em toda a cidade. Adiante. Aqui eu chamei isso de samba do crioulo doido. Por quê? Olha, além de ter toda a fiação pendurada, alguém colocou ainda um cabo entre dois postes que serve até de objeto para degolar alguém que vai passando, né? Tipo uma pessoa que vai caminhando, além fora das normas, né? Que ainda tem uma escadazinha que o cara puxou no meio da rua, que obriga você a passar perto desse cabo e ser quase que degolado em cima dele. Bem, muito lindo nossos postes na cidade, estão cheios de enfeites, né? Esses enfeites são exatamente são os medidores de eletricidade. O que a companhia elétrica fez, né? A companhia elétrica trouxe essa ideia, não sei de onde,
Acredito que não foi do Chile, porque o Chile não é dessa forma. Acredito que não foi da Espanha, que a Espanha também não é dessa maneira. Mas com o único objetivo de dizer que é para evitar fraude na rede. Já se usa um cabo concêntrico, onde você tem o núcleo e a malha externa, que evita o gato, a fraude. Mas mesmo assim, não contente, a empresa resolveu colocar agora, usar os postes como objeto de colocação dos medidores. Não só poste, mas outras também. Mais uma, Dani. Aí mais ou menos um poste. Assim, aproveitando aqui que aqui é a Avenida João Pessoa, uma das avenidas mais movimentadas da cidade, e a Coelce resolveu também, para não quebrar o poste dela, colocou um anteparo protegendo o poste. Caso algum carro bata, quebra o anteparo, mas não quebra o poste. Contanto que coitado da pessoa que vai passar entre aquele espaço. A hora que a carrinha não é gorda, né? E aí ela quase que entala ali, né? Imagina só uma pessoa um pouquinho mais forte. Um cadeirante, coitado, esse nem se fala, né? Ou seja, além da questão da calçada, tem a questão da companhia elétrica que fez isso. Segundo a nossa presidente do Sindicato dos Engenheiros, o Sindicato de Engenharia entrou contra a companhia elétrica, não sei se foi no Ministério Público, para tirar esses tipos de anteparos que protegem os postes no caso aqui da Coelce. E aí eu achei mais interessante, os objetos de decoração de parede, né? Isso todo mundo já vê na cidade, é uma coisa horrorosa, está se transformando a cidade num negócio ridículo. Eu confesso, vereador, nós temos tecnologias para evitar fraude, o Instituto Federal já desenvolveu pesquisa, a Universidade Federal já desenvolveu pesquisa, a Landsguy, que é uma empresa que fabrica, que é um dos nossos parceiros em trabalho, inclusive o Ricardo trabalhou em projetos da Landsguy, já tem projetos para medidores que evitam fraude, ou seja, não há necessidade desse tipo de coisa ser colocada na nossa cidade, porque isso aqui já tem como a gente fazer eletronicamente sem necessidade de fazer a questão da fraude. Bem, coincidentemente eu estava passando, né, e vi um profissional, né, trabalhando. Com certeza o coitado aí não tem registro no CREA, não tem registro no CREA, duvido que ele tenha registro no CREA. E esse poste, não sei se os senhores percebem, mas ele deve estar com angulação fora do normal, já em tempo de se deteriorar da base dele, e naturalmente sendo puxado pela rede de alta tensão, pela companhia elétrica, e a rede baixa, e aqui vem fibra ótica da companhia de TV a cabo telefônico das companhias telefônicas, e outros, e o chamado fio drop, aquele que puxa do terminal para o assinante diretamente, sem nenhum tipo de cabo. Mas, o Daniel, só coisa mais interessante que eu vi são os EPIs que ele está utilizando, né? Só capacete, né? Eu não sei nem se ele está de bota ali para não levar e ser, coitado. Bem que ele não aconteceu um acidente com ele. Sozinho fazendo esse trabalho, sem proteção nenhuma de eletricidade, né? Isso é um problema muito sério. Não é à toa, eu até brinquei aqui, perguntei aos meninos, quantas pessoas morreram em eletricidade no primeiro ano que a companhia elétrica assumiu o Ceará na privatização, lembra, vereador? Foram 11 pessoas em um ano, significa quase um funcionário por mês. E eu estive na Chesf, nós estamos trabalhando... Terceirizados. Nós estivemos na Chesf fazendo um projeto de pesquisa com alta tensão, 500 mil volts, não é 220 volts, é 500 mil. Perguntei quantas pessoas tinham morrido na Chesf nos últimos 10 anos, nenhuma, zero acidente, porque nós somos rigorosos na questão da formação, na questão do treinamento, na questão dos EPIs, eles são muito rigorosos, por isso é zero acidente. Eu fiquei assim, basbacado, porque eu achei que tinha muito acidente para trabalhar com 500 mil volts. Adiante. Bem, só mais um detalhe para ficar mais bonito, né? As fotos, e além de todo esse problema que nós enfrentamos, ainda próximo a esse aí, ou seja, o pessoal utiliza, isso aí considera já objeto de debate, de briga com a Secretaria de Meio Ambiente, a SEUMA, a SEMASSE, ou as instituições que controlam isso, questão do uso do espaço público que não é público, né? Olha lá, Helena. Bem, mais profissional trabalhando, lembrando que ao passar um fio desse aqui, antigamente, na época dos bons tempos, obrigatoriamente esse fio era todo entrançado no cabo que seria o guia que estaria aqui em cima, e quando terminasse o serviço dele não ficaria nada desse tipo pendurado. Aqui eu tenho 2 profissionais trabalhando ainda, mas naquele caso lá só era um, ele faz de tudo, ele bota o cabo, ele puxa o cabo, ele estica, ele dá
Guinamento, ele bota escada, sobe e desce, dirige o carro, ainda bebe água, eu acredito, coitado, porque senão ele não consegue nem respirar. Diante. Bem, esse aqui foi a foto do eles mandaram hoje. Eu achei legal porque mandaram agora de tardezinha. A nova tecnologia, ou seja, aí que eu aproveitei e botei os técnicos, não são nossos técnicos aqui, né, que estão aqui presentes, né? Não são nossos engenheiros. Então, isso aqui é uma múfula, né? Isso é uma câmara subterrânea que fica embaixo, onde passa toda a fiação telefônica e uma múfula, naturalmente ele está aquecendo aí para poder um material chamado termocontrátil fechar e evitar que entre água. E o objeto que ele está utilizando para fazer isso, dá para ver que é uma vela, né? Essa mesma equipe foi flagrada por esse aluno, vai lá adiante, trabalhando aí no campo, né? Ou seja, literalmente no campo, né? Não no campo, mas no meio da calçada, com copo, com tudo. E isso aqui, pessoal, não é... Isso aqui é fibra... Isso aqui é um cabo de fibra ótica. Eu não estou enxergando muito bem, mas é um cabo de fibra ótica. E como nós somos da área, sabemos disso, e fibra ótica, um dos graves problemas dela, exatamente nas emendas, na hora de fazer uma emenda de fibra ótica, é necessário ter um grau de pureza muito alta para evitar que essa emenda tenha problemas de perda de sinal. E a turma faz aí, e também teve outro caso que eu não fotografei, que era em cima de pelo menos uma mesinha dessa de plástico da beira de bar, o cara leva, bota uma sombrinha para o cara não morrer no sol e faz o trabalho de fibra ótica ali. Confesso a vocês que antigamente, como é que funcionava? A Anatel, acho que o pessoal da Anatel tinha uma Kombi dessa, não lembro, até teve demonstrando a gente. O pessoal tinha uma van, aí entrava com o cabo dentro da van, dando as condições melhores, com a câmera dentro, a partir daí ele fazia toda a parte de emenda dentro da câmera. Diante. Aí, continuando, o objeto de trabalho dos técnicos ainda continua trabalhando. Com certeza, a maioria deles, vereador, é de terceirizados de Sergipe, tá? Não é de Fortaleza, ou seja, não estão se contratando mão de obra daqui, e eles vêm de lá e fazem esse trabalho. Okay. Bem, aproveito aqui a nossa companhia telefônica mais interessante. Esse telefone, eu tentei literalmente empurrá-lo para passar, não consegui. Aproveitei, pedi a Gardênia para passar e eu vou fotografar ela tentando passar debaixo desse. Foi no telefone, né? Não dá para passar por ele, tem que passar por baixo. Aí a foto, eu peguei essa no flagra, essa. Passa, já dá para mostrar. Depois era de costas, não era para ter feito isso. Mas para mostrar realmente como é a situação que se encontra os nossos pedestres na nossa cidade. Bem, esse foi um caso muito interessante. Isso é uma moto, não é bicicleta, é uma moto. Não foi colocado aí sob protesto, nem porque houve algum acidente com a pessoa e colocou uma moto em cima. Isso foi um poste que estava caído e o motoqueiro, ao passar no poste, aí na Diário do Nordeste, foi parecido com isso, ao passar ele bateu no poste que estava caído, ele voou para um lado e a moto se enganchou na fiação e subiu e ficou no poste de cima. Interessante que na própria reportagem fala que ninguém se responsabilizou pelo poste que tinha caído, nem a companhia elétrica, nem a companhia telefônica, disse que não, é meu, o poste não é meu, o poste não é meu, o poste é teu, e terminou que a moto do cara ficou aí, objeto inusitado, né? Eu acho que aproveitava, dá para melhorar inclusive o visual dessa fiação. Bem, aqui com certeza na aldeota isso aqui é comum, tá? Passem ali próximo à Praça Portugal, a famosa praça que está se arrancando as árvores, né? Acabando nossas árvores e dizer que vamos botar no horto florestal, a diferença vai ser bastante grande, que a temperatura ali vai aumentar bastante, em função da falta de sombra. Próximo à Praça Portugal, shopping, avenida, tem uma fiação da altura que você pega com a mão, né? Mais ou menos parecida com essa aqui. Eu acho que essa aqui eu vim tirar aqui no Benfica. Adiante. Mais fiação linda e maravilhosa, tudo organizada, né? Essa aqui o cara terminou o serviço, largou na calçada simplesmente, né? E está aí várias semanas esperando alguém que venha retirar essa fiação. Mais fiação, dá para ver, olha, literalmente, ok? E mais poste, mais informações possíveis. Adiante. Bem, aqui no centro, né, dá para ver de novo a questão dos medidores e a bagunça generalizada de todo tipo de fio aí. Confesso a vocês que existe tecnologia para a gente fazer isso sem precisar ficar toda essa bagunça. Mais uma vez, né, de novo, mesmo visual.
Esse aqui é interessante porque aqui, como está bonitinho esse aqui, não? Por quê? Porque é fibra ótica, e a fibra ótica não aceita você dobrar mais que um ângulo necessário, senão ela tem que vai perder muito sinal, por consequência vai gerar problema. Se gera problema técnico, opa, esse aqui tem que obedecer a algum padrão. Então o cabo de fibra ótica vem, passa, aqui é o excedente para exatamente caso aconteça algum acidente, volta lá, e aí vai a escola de samba, ou seja, qualquer coisa que você queira dizer em relação a isso. Mais uma vez, só fotos ilustrativas, que com certeza todo mundo vai começar a visualizar isso a partir de hoje, né? Aqui no Montes, próximo onde eu moro. Aqui vizinho Benfica, né? Aqui próximo, certo? Aqui nosso ginásio, né? A fiação dá para ver que ela está em cima do muro, né? Passando basicamente a 1 metro e 2 metros de altura. Mais fiação pendurada, largada, literalmente largada. Larga-se as fiações, fica tudo largada. De novo, ó, pedaço de fio. Olha a amarração desse monte de cabo aqui, ó. E isso, gente, está sendo feito todos os instantes. Isso não é todo momento, a todo instante, em todo local. Aí vem a parte de telecom, né? A parte mais de redes móveis, que já tem uma certa norma, tá? Já tem uma certa norma. Inclusive, quem regula isso bastante é a SELMA, Secretaria de Meio Ambiente, que autoriza a instalação dessas antenas. Mas tem algumas antenas interessantes. Uma delas é essa aqui, que fica perto da Policlínica. É uma antena antiga, dá para ver que é um sistema antigão, ou seja, aqui é antenas TDMA, acredito ainda. Bem, esse prédio é obstáculo para essa antena. A legislação diz, né, baseada na resolução 303 e seus anexos, que naturalmente, depois dos cálculos feitos, se o objeto colocado lá que o prédio vier depois, a antena teria que sair. Lógico, como o prédio passou a ser um próprio obstáculo, a operadora contratou o prédio e botou as antenas em cima do prédio também, para atender a demanda de um lado e atender para frente. Aí essa é muito legal. A questão é uma velha discussão, com certeza é uma foto antiga, ó, nós tiramos em 2006. É uma discussão que nós temos levado isso, inclusive naquela audiência que o vereador trouxe a doutora lá da Universidade de Minas Gerais, e ela provou no doutorado dela, depois de 10 anos de pesquisa, que eu achei muito corajosa ela fazer esse trabalho, provar que realmente o nível de câncer gerado por radiação tinha aumentado na região de Belo Horizonte. E aí nós fizemos medições já nessa antena, fizemos algumas medições, e está dentro do padrão, não está fora do padrão da resolução não. O pessoal da Anatel aí não vai deixar eu mentir em relação a isso. Essa torre, inclusive hoje, pessoal, tem mais antenas, não está mais só essas. Aqui eu tenho um grupo de antenas, celulares, setorizada, né? Eu tenho outro grupo de antenas, um micro-ondas, e hoje eu estou com ela mais cheia ainda, ela está mais lotada, né? Próximo ao Hospital do Câncer, pessoas que estão debilitadas e naturalmente não era ideal estar recebendo esse tipo de radiação. São fotos ilustrativas, um hospital aqui de Fortaleza, que hoje já está modificada. Olha lá, Daniel, mais uma. JF. JF, exatamente. E aqui em cima do JF tem umas antenas da TIM. Uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente, eu estava lá na SELMA, estava o representante da TIM de Pernambuco, na Paraíba, aliás, e ele disse: professor, nós instalamos antenas de celulares em cima do Hospital do Unimed. Eu disse: você pode instalar qualquer hospital, esse é um hospital público, a diferença é essa. E esse é um hospital onde você trabalha com pessoas queimadas. Não sei qual o andar deles, que nós temos queimados. E como nós sabemos, a pele é um excelente irradiador de radiação. Bate e volta, assim como o crânio. Mas arranca isso aqui, você vai ter um tratamento completamente diferente. Então, hospital de queimados. Essa antena nunca era para estar aí, nunca, né? Foi uma confusão. A secretária, na época, ficou um pouco chateada comigo, porque vazou na imprensa que tinha que arrancar essa antena. Em síntese, a secretaria não tomou providência, acredito que elas estão lá ainda. É só mais umas para ilustrar, né? Os centros educacionais, com antenas em cima. Adiante, né? Clínicas dentárias e médicas nem tanto, mas só para a gente ilustrar, porque naturalmente eles também geram algum tipo de radiação, principalmente o dentário. Mais creche, né? Essa aqui é uma creche aqui próxima. Mais clínicas.
com antenas próximas. Essa daqui foi interessante, que depois eu vou fazer um cálculo, mas não vamos fazer agora não. Era só que esse objeto que seria a construção apareceu depois e naturalmente, esse grupo de antenas aumentou e, de acordo com o cálculo, já estaria dentro quase do limite permitido. Bem, o que queremos, né? O que queremos? Queremos que uma cidade, de preferência, fosse tudo subterrâneo. É querer demais, tá? Eu sei que é muita pretensão. E o que queremos mais? Queremos mais é que, pode ficar aí, Daniel, contratem mão de obra qualificada. É isso que nós queremos, que realmente essas empresas passem a contratar mão de obra qualificada para que essa qualidade desse serviço seja técnico, muito técnico, e que haja cobrança por parte das secretarias que estão aí fazendo isso, principalmente a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, né? Essa é a responsável por isso. Naturalmente, a ACEFOR, que é a Agência Reguladora do Estado, a Anatel, que está presente aqui, que faz um Estado mais federal, e a Agência Reguladora de Fortaleza. Reguladora a gente tem demais aqui, mas ninguém olha, ninguém obriga a seguir, não é nem normas, é seguir resoluções, seguir indicações que antes a Telebrás nos mandava e depois a própria Anatel ficou orientando nesse sentido. E aí, para a gente ficar com água na boca, né, eu trouxe algumas fotos que nós tiramos lá, numa cidade do interior da Alemanha, com 400 habitantes, toda a instalação, naquele shoppingzinho, é subterrâneo. E aqui a praça, com certeza vai ser a Praça do Ferreira daqui a um tempo, né? Ou seja, nada de fio, não tem fio exposto. Brasília começou assim, eu acredito que deve ter se perdido e já deve estar um pouquinho esculhambado. E aí, só para fechar aí pra gente, uma foto aqui onde eu corro, que é a Praça Jardim América. Vocês conhecem a praça aqui? Eu corro lá na Praça Jardim América, vem aqui, ó. Não, brincadeira, pessoal. Jardim América entre aspas. Isso aqui, na verdade, a gente corre, mas não foi aqui. Só para a gente, nós queremos isso e nós vamos tê-lo isso, graças a ações como essa, e ações que o vereador tem chamado isso, que fez a gente fazer esse convite e agradecer a ele a fazer esse trabalho. Ok? E obrigado a todos pela paciência. E esperamos aqui a gente ter um debate acalorado. Obrigado.